Quer aprender a falar inglês, mas está sem grana? Já foi para a escola de inglês, consegue entender, mas não consegue falar? Estude dessa forma, gente. Estude falando, tá? Quando fizerem uma pergunta para você, ou você for falar para onde você vai, né? Lembrando que o verbo ir é um verbo que expressa movimento, né? Direção, deslocamento. Depois desse o verbo ir, o verbo go, você tem uma regrinha, tá? Então, que vai significar geralmente ao tal lugar, né? A tal lugar, ou para a. Então, geralmente você vai usar o to the, tá? Então, ir ao banco, go to the bank. E a maioria recebe to the, tá? E a academia, para a academia, to the gym, ao escritório, to the office, a empresa, to the company, ao aeroporto, to the airport, a escola, to the school, a igreja, to the church. Lembrando que esse cara aqui, eu esqueci de escrever, isso aqui é prédio, tá? Não vou escrever. Quando você tem o the, eu estou falando sobre o prédio, né? Tanto para o church quanto school. Quando eu elimino the, eu estou falando sobre a atividade. Então, to school, estudar. Desculpa, deveria ser estudar aqui, tá? E to church, para um culto, para uma missa. Lembrando, se você tem aqui to the school e to the church, eu estou falando sobre o prédio, ponto de referência. Se eu tenho to school e to church, eu estou falando sobre a atividade. Captaram a ideia? Mais uma vez, to the bank, to the gym, to the office, to the company, to the airport, to the school, to the church. Lembrando da regrinha que eu acabei de falar, tá? Quando você tem nome de empresas, você também só usa to. Não fala to the. Por exemplo, eu estou indo ao McDonald's. I'm going to the McDonald's. No, I'm going to McDonald's, tá? Mesma coisa, vai para o trabalho. Estou indo para o trabalho. I'm going to work. Ok? E uma coisa que é interessante, gente. Antes de home, né? Antes de downtown, eu não preciso usar o to. Por exemplo, eu estou indo para casa. I'm going home. Eu estou dirigindo para casa. I'm driving home. Estou indo a pé para casa. I'm walking home. Nada de to. A não ser que você coloque o my, né? To my home, ok. Que é menos comum, mas enfim. Estou indo ao centro da cidade. I'm going downtown. E não to downtown, tá ok? Quando eu falo sobre países, cidades e bairros, eu uso to. Estou indo a São Paulo, I'm going to São Paulo. Estou indo a, sei lá, Jundiaí, I'm going to Jundiaí. E assim segue o jogo. Quando eu falo de país, não esquece que eu tenho que usar o artigo the antes de US, ou USA, ou UK, né? Reino Unido, né? E Estados Unidos. Captaram a ideia? Então, assista esse vídeo mais vezes para vocês memorizarem, tá, gente? Uma coisa que é interessante, eu falei sobre o verbo go, né? O verbo go é um verbo de movimento, deslocamento. Se ele expressa isso, todo verbo de movimento que expressa movimento ou deslocamento, eu posso usar essa regra com todos eles. Sério mesmo? Sério mesmo. Olha aqui, ó, alguns exemplos. Eu tenho aqui o go, tem o drive, que também é. Então, por exemplo, para você ir para o banco dirigindo, I'm going to drive to the bank, ou I drive to the bank, né? Eu ouço muitos alunos falando I'm going to the bank driving. Vou até escrever isso aqui, gente. Sei lá, vamos colocar isso aqui. I'm going. Vamos no presente. I go to the bank driving. Esse é um tipo de frase que não soa natural aos ouvidos de um falante nativo. O que é mais comum? Você pega esse verbo que expressa o tipo, a maneira com a qual você vai ao banco e substitui pelo go. Então é só fazer isso aqui, ó. Drive to the bank. Pronto, isso é mais natural. Então, se você quiser falar assim, eu vou ao banco correndo, você não vai falar I go to the bank running. Você vai falar I, substitui o verbo, run to the bank. Eu vou ao banco andando. Não é assim, não coloca o walking here. Você vai fazer o quê? I walk to the bank. E assim segue o jogo. Isso soa mais natural. Olha a gramática normativa ajudando aí, gente. Tá vendo? Vocês ficam criticando gramática? Gramática, seja ela normativa ou descritiva, faz você soar natural também, tá bom? Captaram a ideia? Memorizaram isso aqui? Qual é o próximo passo agora? É contextualizar. Não adianta você aprender essas coisinhas isoladas assim e deixar lá. Vocês vão esquecer, tá? Então o que vocês vão fazer, gente? Pega o verbo go, que é a base de tudo, e fala para onde você vai, para onde você não vai. Depois pega o drive, para onde você vai dirigindo, e assim, o ride também que é ir de alguma coisa, né? Pode ser de carro, pode ser de moto e tal, enfim, montado em algum veículo. Beleza, vamos usar o go aqui. E vão, por exemplo, formular uma frase. Eu vou ao banco no domingo? Não, então, negativa. I don't go to the bank
on Sundays. But I go to the gym on Sundays. I don't go to the office on Saturdays. I don't go to the company on Saturdays. I go to the airport sometimes. I go to the school every weekend. I don't go to the church every weekend. E aí vocês vão formulando dessa forma. Legal, falaram sobre o I. É importante que vocês mudem de pessoas. O they, a mesma regra aqui. He, lembra? Olha só. He goes to the bank every Friday. He doesn't go to the park on the weekends. E aí segue o jogo. Olha a pronúncia, gente. Goes. Ah, mas agora você já mudou a escrita. Sim, gente, aqui é só uma regra de escrita. Isso nem é importante, gente. Sabe por que eu falo que as regras de escrita não são importantes? Hoje você vai digitar, gente. Hoje você vai mandar um e-mail para uma grande empresa, você vai ter o tempo de digitar o e-mail e aí você coloca em qualquer ferramenta de tradução, eles vão corrigir para vocês. Essas ferramentas vão traduzir para vocês. O problema maior é na hora de falar. Na hora de falar você não vai lembrar. Não é necessária a regra escrita. É importante a regra sonora, a regra fonética, né? O som disso aqui é goes, como se tivesse somente a letra S. O verbo go, mais o S, goes. Pronto. Captaram a ideia? Então, memorize isso aqui. E não esquece, gente, deixa o like. E é para praticar falando, tá? Deixa o like aí, compartilhem e se inscrevam. Valeu, um abraço.